Olá, galera, bem-vindos ao Boas Opções. Aí na tela tem um dos meus cursos novos, tá? Como operar swing trade com pouco dinheiro. A maior parte das pessoas opera swing trade porque ela não tem capital para operar de uma forma mais segura no swing trade ou no position. Então o cara vai pro day trade porque não tem capital, é o que dá para fazer, ali ele alavanca e aí ele entra no mercado. Só que infelizmente a maior parte dá muito mal mesmo, tá? Duas coisas que não devem se misturar: iniciantes e alavancagem. Como o cara não tem capital, ele parte para o day trade. Aí tem aqui a solução. Eu ensino nesse curso como você vai poder resolver isso operando com muito mais segurança no swing trade, com aquele capital igual que você tem para operar day trade mesmo, que é pouco, tá bem? Se você está interessado nisso, tá aí o curso, é fácil de encontrar, tem o link na descrição desse vídeo. Bom, o assunto que nos traz a esse vídeo é o seguinte: é uma continuação de um vídeo que eu coloquei outro dia, em que eu falava assim: se era possível você ganhar 5% em média, ou 8%, assim, você escolhe o número, em média, uh, no mercado. E as pessoas constantemente falam que sim, 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 sim e tal. E eu ontem não, eu até gravei o vídeo ontem, eu tô gravando isso aqui sexta-feira, dia 12, mas vocês não vão ver dia 12. Então, eu naquele vídeo fiz as contas e mostrei que não era possível. Tá? Que você não consegue fazer isso no longo prazo. Você pode fazer no curto prazo, fazer ali durante alguns meses, mas no longo prazo você não vai conseguir fazer porque a coisa é impossível e a partir de um certo ponto você ia ser dono do país, ou você, ou os fundos, né? Os caras vão botar a grana ali, se o método é bom e está dando 5% ao mês todo mês, né? Em média, recorrente, o cara vai botar toda a grana possível e daqui a pouco eles são donos de todo o PIB do Brasil. Então eu fiz essas contas na HP12C, mas aqui eu queria mostrar de uma outra forma, porque aqui a gente pode variar com mais facilidade para o pessoal ver. E aí onde que os enganadores da internet ficam falando isso e convencem muita gente? Porque é efetivamente fácil fazer um grande percentual quando você está começando com muito pouco capital. Então se você botar R$ 1.000 no mercado, tá? Eu só boto R$ 1.000. Vou trabalhar no mini índice. Bom, o mini índice é alavancado, é 240 vezes alavancado. Aí o cara fala, pô, se eu ganhar R$ 200, eu ganhei 20%. Aí o cara fala, pô, ganhei 20%. É um baita dinheirão sobre os R$ 1.000. O que as pessoas esquecem é que quanto mais grana você tem, mais difícil é você fazer a mesma movimentação. Não só porque você vai movimentar muito mais contratos e muito mais ações, ou seja lá o que você estiver negociando, o que começa a prejudicar a liquidez, né? Quando você bota uma ordem de um mini contrato, ela vai ser executada instantaneamente. Se eu botar uma ordem de 5.000 mini contratos, a coisa já empaca, né? Já começa a entalar, vai ficar muito mais difícil. A mesma coisa nas ações. Eu boto uma ação Petrobras 100 ações para negociar, é assim. Se eu botar 100.000 ações da Petrobras para negociar, tem até trava o mercado para. O troço complica. Então, obviamente que o volume de negócios que você faz também impacta profundamente na sua possibilidade de rentabilidade, e isso é algo que as pessoas se esquecem. Ela pensa só nos R$ 1.000 que ela tinha lá no início, e em que ela está conseguindo, né? O cara está conseguindo fazer ali 20%. Tá, dá. Só que o problema é que, assim como dá 20% de ganho, também tem a possibilidade de dar 20% de perda. Né? E todo mundo que começou aí no day trade sabe que quando você entra, quando você está ali no day trade, de vez em quando dá umas pauladas e você perde 20, 25% dos tais R$ 1.000. Você perde R$ 200 num dia, razoavelmente fácil. Basta um dia ser ruim e você tem ali perda de R$ 200, 150 e tal. Então, do mesmo jeito que vai a favor, vai contra. Então, eu queria mostrar aqui que essa conversa fiada de que você pode primeiro contar com dinheiro de bolsa para viver é uma grande furada. Esquece isso, tá? A não ser que você esteja contando com dividendos. E mesmo assim, não é assim tão simples quanto as pessoas imaginam. É mais complexo. Mas quando você vai pegar aqui, eu quero ganhar seja no swing trade, no day trade, onde for, uma grana, e efetivamente viver dela, pagar as contas, cara, a coisa fica muitíssimo mais difícil. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui a gente está falando sobre essa parte aqui da rentabilidade. Vamos ver aqui nessa planilha que está aqui na tela, tá? O seguinte, eu botei aqui um capital inicial de R$ 10.000, né? A rentabilidade que o pessoal fala aí, 5%, 7% e tal, isso aqui é ao mês. Quando você transforma isso em anual, você vê que 5% ao mês não são 60% ao ano, né? Não é multiplicar por 12. Essa é a conta de padeiro. É fácil de fazer, tal, mas quando você faz a conta de verdade, 5% ao ano em juros compostos dá quase 80%. Da mesma forma, os 5% ao mês te dá o equivalente a 0,23 por dia, né, útil, que é a conta que se faz.
Portanto, esses aqui são os números. E esse aqui é o equivalente em dinheiro sobre esse proporcional. Ou seja, o cara com 10 mil reais ganhar 500 reais num mês, inicialmente parece muito fácil. O cara fala assim, não, é claro que eu consigo ganhar 500 reais no mês. Tá? Só ele esquece frequentemente que tem as perdas. Então você tem que ir somando os ganhos, somando as perdas e não sei o que tal, para no final do mês sobrarem os tais 500 reais, que são os 5%. Que dá para ganhar? Dá para ganhar no início. E nós vamos mostrar isso. E aqui eu tenho o preço de uma ação hipotética que esteja custando mais ou menos 20 reais e o seu lote mínimo custa isso. A margem do índice futuro, hoje em dia, isso varia, né? Dependendo da volatilidade, eles podem mudar essa margem. Mas hoje em dia, que a volatilidade está baixa, eles estão cobrando 100 reais de margem. Ou seja, você não precisa ter 26 mil reais para operar o contrato do mini índice, que é o que ele vale, mais ou menos. Tá? Que é o notional, quando você opera um contrato do mini índice, você está operando o equivalente em reais a mais ou menos 26 mil reais. Você só precisa de 100, que é a margem. Portanto, aí está a alavancagem que eu falei, de 200 e tantas vezes que o índice tem. Bom, baseado nesses números, que depois nós vamos poder variar, eu construí aqui uma tabela. Observe que aqui essa tabela vai de 1 a 60. Aqui no meio estão os números. É só que tirei, porque senão a tabela some aqui da tela e a gente não consegue enxergar. Né? Então eu tirei aqui os números do meio, mas todas essas contas são feitas mês a mês e tal. Aqui chega em 60, passa para cá, 5 anos, passa para cá e continua mais 5. Então o cara tem aqui total de 10 anos de negócios. Se ele começar com os tais 10 mil reais e conseguir ter 5% de rentabilidade ao mês, ele vai chegar no final de 10 anos com 3 milhões 846 mil reais, que é aquela continha que está aqui do lado. Ou seja, o cara pega o dinheiro, vai reaplicando tal, e ele chega lá com essa grana aí. Aí você fala, pô, sensacional, cara, isso aqui é a coisa melhor que tem. Show de bola, se fosse verdade, mas não é. Tá? Não é verdade. Tá? Lembrando o seguinte, no cara que começou com 10 mil reais, ele está botando aqui os 10 mil reais dele em jogo. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Daqui a pouco, ao final de, sei lá, praticamente 4 anos, ele já não está mais com 10 mil reais. Ele está com 120 mil reais. Um pouco mais de 4 anos aqui, com 50 meses. Ele está com 120 mil reais. Ora, tudo bem que ele vai ter adquirido experiência nesse tempo todo. Se ele não morreu no mercado, ele tem muito mais experiência. Mas quando você bota em jogo 120 mil reais, psicologicamente é muito diferente de você botar 10. Se você perder 10 mil reais, é um prejuízo, mas que se você batalhar aí, trabalhando e tal, daqui a pouco você recupera. Perde 120, você já não vai ficar assim tão contente nem tão fácil de recuperar. Menos ainda quando você bota, por exemplo, 2 milhões. Quando você bota 2 milhões e está no mercado ali, se é um pau, tomar pau de 2 milhões de reais, ou uma grande parte disso, não é simples. Psicologicamente não é fácil lidar com isso. E esse é um aspecto que as pessoas ignoram. Que é muito mais fácil ganhar 5% de 10 mil do que ganhar 5% de 2 milhões ou de 400 mil. Por quê? Porque o risco é o mesmo. Né, o percentual para um lado e para o outro é o mesmo. Mas o risco em termos psicológicos é muito maior. Se eu tomar 10% de prejuízo em 10 mil reais, eu estou perdendo 1.000. Vou ficar muito chateado. Mas é aquele negócio, é um salário mínimo, tal, menos de um salário mínimo, dá pra gente viver. Se eu tomar pau em 400 mil reais dos mesmos 10%, eu perdi 40 mil reais. Tá? Aí você olha e fala assim, a proporção é a mesma, mas a diferença impactante do ponto de vista psicológico é gigantesca. Tá? É gigantesca. Se você perder 40 mil reais, eu garanto que por mais que você tenha dinheiro, você vai ficar chateado. E muito chateado. E isso vai impactar, inclusive, na sua qualidade como trader nos próximos trades. Bom, então aqui é com 10 mil reais. O que as pessoas não consideram é isso que está oculto aqui nessa tabela, mas que nós vamos mostrar agora. O que eu botei aqui e que estava oculto na tabela anterior, continuava. A conta está feita aqui, é a mesma conta. É o seguinte, com os tais 10 mil reais que o cara está botando, quantos contratos ele pode operar? Ele pode operar 50, ele pode operar 100 contratos, tá? Já com os 10, como é 100 reais, ele pode operar com 100 contratos. No primeiro mês, ele ganhou ali uma merreca tal, os tais 500 contos, então ele está aqui ele pode operar com 105 contratos. Para não dizer que o cara está operando com todos os contratos possíveis e imaginários, até porque ele tem que ter margem ali para trabalhar, eu botei aqui os contratos divididos por 2. Ou seja, está trabalhando só com a metade dos contratos que ele poderia trabalhar. Quando você olha o cara falando assim, porra, velho, você já operou com 53 contratos do mini? Tá? 53 contratos do mini índice? Não é assim tão fácil.
né? Quando você bota a ordem lá, o troço fica tenso, o troço fica nervoso. E eu te falo isso porque eu opero com essa ordem frequentemente, tá? Eu opero com ordens muito maiores do que essas, mas eu te garanto que é tenso, muito tenso. E observa conforme o tempo vai passando e ele for se acumulando capital, daqui a pouco ele está operando com 900 contratos mini índice. Nada simples. Não só do ponto de vista psicológico, como na hora que ele botar essa ordem lá, a liquidez vai minguar. Por quê? O índice absorve isso? Absorve, mas não vai ser uma ordem instantânea. Ele começa a lamber book se ele botar mercado, ele começa a parar o book e o pessoal começa a operar contra. Observe que há robôs monitorando esse tipo de ordem. Quanto maior a ordem que você coloca, maior a chance de que algum daqueles robôs te ache e comece a fazer uma operação contra você. Certo? Quando você coloca um contrato, dois contratos, cinco contratos, o cara não tá nem te vendo, porque você tá no meio daquela multidão. É como ter uma opção de gente, todo mundo assim, sei lá, numa passeata, todo mundo vestido de camisa preta. Tá todo mundo ali e o cara não vai te achar. Agora bota aquela mesma passeata com 10 mil pessoas e um cara vestido de cima até embaixo, com aquele cor do pintinho amarelinho, né? Tá, o cara de longe bate o olho e fala, tá ali, ó. E agora ele te mirou. A pior coisa que pode acontecer no mercado é você ser visto. Se você for visto, o mercado vai operar contra você. Tá? Então você não quer ser visto. Qual é a melhor forma? Operando muito pequenininho. Se você opera grande, o mercado te vê. E olha aqui, ó, a quantidade de contratos que o cara começa a ter que operar nessa condição aqui. Em termos de ações, levando em conta que eu botei uma ação de R$ 20, a quantidade de ações é essa. Começa com 500, é um tranquilo, dependendo do ativo. A maior parte dos ativos comporta a ordem de 500 ações, tranquilamente. Quando você botar uma ordem de 9.800 ações, já não vai ficar tão tranquilo, mesmo que seja um ativo muito líquido como o Petro, como o Vale, como o BBAS e tal. Já fica bastante complicado. É óbvio que elas custam mais do que isso, tá bem? Mas, mesmo esses ativos muito líquidos, você botando uma ordem de 10 mil ações quase, a coisa já vai ficar um pouco mais difícil de você entrar e sair no ponto exato que você queria. Portanto, aquele setup sensacional, maravilhoso que você criou, espetacular, e botou ali, e, porra, eu entro aqui, saio ali, boto stop aqui e tal, ele já começa a ficar muito difícil de executar na medida que esse valor aqui sobe, porque a quantidade de ações e aqueles espaços onde as ordens vão ser executadas, elas vão começar a variar. Nem quero te dizer que do outro lado, então, desse lado de cá, a coisa fica também muito mais séria. É só você pegar isso aqui, né, e multiplicar. Eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês verem. Conforme o trader fosse acumulando capital, já passaram 5 anos, ele está acumulando capital, olha a quantidade de contratos ou de ações que ele ia começar a operar. Lá para 10 anos, ele estava operando 192 mil ações. Você imagina você pegar e botar uma ordem de 192 mil ações. Em Petro, vai executar? Vai parar o book, vai dar uma confusão danada, tal, mas vai executar. Agora pega isso aí e bota isso naquelas ações que não tem assim essa liquidez maravilhosa, porque você pode estar operando uma delas. E aí você mete uma ordem de 10 mil ações, ou 50 mil ações, ou 100 mil ações, travou o book. Às vezes, cara, você trava o book pelo dia. Parou. O troço entra em leilão. Certo? Então, já começa a ser extremamente complicado de você trabalhar com esses valores. Ah, mas o cara vai fracionar isso em muitas ações diferentes, tal. Conforme ele for fracionando em muitas ações diferentes, ele diminui o seu risco? Sim, ele diminui seu risco. Mas ele também diminui seu potencial de ganho. Toda vez que você diminui o risco, você também diminui o potencial de ganho. Tá? Toda vez que você aumenta o risco, você também aumenta o potencial de ganho. Tá? Aumenta o potencial de ganho, não é a certeza, é o potencial. Então tenham isso em mente. Se você diminui o risco, o seu potencial de ganho diminui muito. É como você sair da bolsa e ir para a poupança. Qual o risco que você sofre na poupança? É um risco muito pequenininho. Existe, mas é pequeno. Qual o potencial de ganho? Muito pequeno em relação à bolsa. Agora, eu saio, por exemplo, da poupança para uma debenture, tá? Que é um trade de bastante risco. Consequentemente, o seu potencial de ganho é muito maior, também o seu risco é muito maior. Tá? Eu operar uma ação como Gafisa, que é uma ação muito extremamente volátil, que vai para lá e para cá, é completamente diferente de eu operar uma ação como, por exemplo, Petrobras, que oscila, mas oscila razoavelmente pouco, exceto quando tem alguma notícia política. Mas, de uma forma geral, ela fica muito mais estável. Então, é fácil o cara pensar que ele vai ganhar dinheiro sobre os tais 10 mil reais, os tais 5%. Só que na medida que o tempo for passando e ele for efetivamente conseguindo fazer isso, tá? Na medida que for conseguindo fazer isso, a coisa começa a ficar muito mais complicada. Agora, suponha que você tenha desenvolvido essa metodologia sensacional de ganhar 5% ao mês, que hoje, né, em termos de 2024,
quase meio ano de CDI, quase meio ano de CDI, é muita coisa. Isso por mês. O cara tá querendo ganhar 80% ao ano, quase. É muita, são quase 8 vezes o CDI. Mas vamos dizer que você desenvolveu essa metodologia. Mas só que você tem capital pequeno, você tem um capital aqui razoavelmente pequeno. É muito fácil, vai lá, faz os teus trades, todos os seus trades. Quando você conseguir ali fazer, sei lá, 50 trades, não estou dizendo 50 meses, 50 trades e te mantiver essa rentabilidade, cara, eu te digo o seguinte, imprime todas as suas notas de corretagem, pega um avião, vai para São Paulo, lá em Osasco, bate na porta do Bradesco e fala assim, olha só, galera, eu tenho isso aqui como resultado, ó. Esse é o meu resultado, comprovado, tá aqui em nota de corretagem. Eles vão te contratar no mesmo dia, com salarião enorme, bonificação enorme. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que pouquíssima gente no mercado faz ou ninguém. Tá? Quase ninguém ou ninguém. Por quê? Porque o resultado é excepcional. É um resultado que não se acha por aí. E, no entanto, dizem na internet que você vai conseguir, assim, ó. Você conseguiu. Ou você e todo mundo, porque o cara não vendeu o curso só para você, né? Ele vendeu o curso, sei lá, deu essa dica para, sei lá, 10 mil pessoas. E todas as 10 mil vão ganhar esse dinheiro. Porque, afinal de contas, é só aplicar o método. É. Aí você chega lá pro Bradesco e fala assim, cara, tem esse método aqui sensacional, muito bom, que me dá 5% ao mês, todo mês, em média, não é todo mês, mas é na média. Me dá isso aí. E o Bradesco vai falar assim, pô, isso troço é muito bom, cara. Pô, mas você só tem 10 mil? Não, 10 mil é conversa para criança pequena. Vamos fazer o seguinte, eu sou o Bradesco, eu tenho 500 milhões de reais aqui pra gente fazer essa jogada. E nós vamos fazer isso aqui com 500 milhões de reais, pô. Afinal de contas, se o troço é bom, vamos fazer direito, né? Aí o Bradesco vai fazer esse trade com você, o método é bom, vai dar o mesmo resultado, só que aí 5% dão 25 milhões de reais por mês, né? E no final de 120 meses, o Bradesco, que botou 500 milhões, está tirando quase 10 bilhões de reais. Espetáculo, sensacional. Aí o Itaú fala assim, mas eu também quero. Né? Por que só o Bradesco vai ganhar essa grana? Não pode ser. Aí vem o BTG, a XP, sei lá, vários players aí, pega o Barsi, pega os caras ali, pega o Macedão, né? O meu amigo aqui que é baludo, e os caras botam a grana e falam assim: não, por que só o Bradesco vai ganhar isso? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa grana aqui e vamos botar todo mundo 500 milhões, mas nós somos 200. Quanto é que dá isso aí? Não, isso dá uma boa grana. Quanto é que dá essa grana? Vamos ver quanto é que dá isso aqui em número, em reais. Dá 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais. Só esses 200 players. Aí vem assim, o JP Morgan olha e fala assim, não, pô, como assim? O Bradesco, Itaú tá ganhando e tal. Vamos fazer esse trade aqui melhor e vamos fazer o seguinte, vem o JP Morgan, que aí a brincadeira mudou de patamar, né? Saímos da brincadeira, sei lá, com todo mundo brincando ali de estilingue, e agora vamos brincar de AR-15. Aí vem os caras lá e vão falar assim, 500 milhões é pouco. Vamos botar 5 bilhões de reais. Que para eles lá é mixaria. Não é muita coisa. Aí vem 200 bancos estranhos, pega os caras do Japão, China, Alemanha, né? O pessoal que tem grana aí, Canadá e tal. E os caras botam ali 5 bilhões cada um. Afinal de contas, nós vamos ganhar 19 trilhões, que é mais do que o PIB do Brasil. Ou seja, esses 200 players, eu estou botando 200 players aqui, botando um dinheiro que para esse tipo de banco, galera, não é assim uma coisa fora do comum, não, tá? Não é um troço assim absurdo, principalmente se você está dando esse resultado. Observa aqui, olha a quantidade de ações que os caras vão operar. Isso aqui já no início. Isso aqui é operação de 1 mês, 2 meses. Só o cara vai operar isso aqui, ó, sozinho, todas as ações da empresa. Não existe. Então, é óbvio que é muito fácil falar que vai ter esse tipo de resultado maravilhoso, sensacional, quando o cara tá falando isso para um cara que tem R$ 1.000 ou R$ 2.000. Aí o cara fala, pô, não, dá para tirar. E o cara efetivamente vai tirar mesmo. Algumas vezes, pode ser que tire alguns meses. Mas na hora que o capital aumenta, ele já não consegue mais. Vamos ver aqui um cara, ao invés de 10 mil, o cara tivesse 150 mil, que já não é um capital assim impossível para as pessoas físicas. Muita gente tem 150 mil, poderia botar nessa jogada.
você já começa a brincadeira trabalhando com 8 mil ações. Dessa aqui de 20. Tá? Vamos pegar uma Emiglu da vida aí a 1,80 e você está trabalhando com 87 mil ações. Mas vai ficar de 20 mesmo. Você está trabalhando no primeiro mês, tu está botando 8 mil ações na jogada. Pensa a tranquilidade que você teria de fazer esse trade aí. Não seria fácil, não seria tranquilo. Então, eu queria mostrar dessa forma, porque fica mais claro do que aqui mostrando na calculadorazinha, né? O pessoal fica, não, mas aqui não sei o que tal. Aqui tem uma planilha. Eu não vou disponibilizar a planilha, porque eu não tenho como fazer isso através do YouTube. Mas é uma planilha que é muito fácil de fazer, tá? Vocês simplesmente fazem aqui, não tem grande novidade nesse troço. E é para mostrar para vocês que isso aqui não rola. Aí você fala assim, bom, 5% é muito, Campos. Mas eu conheço gente que promete 8%. Imagina o cara que promete 8% ao mês, em média, o cara está tirando 151% ao ano. Ao ano. Pensa isso. Pensa que você começou lá com 150 mil reais e o cara, ó, com 4 anos, o cara está operando 380 mil ações. Faz o trade de 380 mil ações em qualquer ativo do Brasil. Ah, não, mas eu vou sair do Brasil e vou operar em Nova York. Beleza, você vai encontrar ações lá onde você consegue operar 380 mil ações, mas mesmo lá vai ficar complicado. Se você der uma ordem de 380 mil ações para entrar ou para sair, a coisa vai travar até na Apple. Então, fique atento que não é assim tão simples. Eu estou falando só de 150 mil reais. Parece muito capital, mas não é. Tá? Efetivamente não é assim um grande capital. Tá? Mas vamos pensar o seguinte: ao invés de pensar nos 8%, vamos pensar 2,5%. É um número bastante mais razoável. Muita gente vai falar assim, não, 2,5% tem que dar, né? 2,5%, poxa, é um patamar bastante razoável, daí mais ou menos 2 vezes o CDI, talvez um pouquinho mais. E o cara fala assim, quase 3 vezes o CDI. Aí o cara olha e fala assim, pô, dá 35% ao ano, o que é um bocado de dinheiro, mas isso é possível. É bastante possível. Aí você olha e fala assim, é possível. Um trader profissional tira isso? Tira. Tá? Mas a grande sacada é você entender o seguinte: quando o cara te diz que você vai tirar isso na média, média quer dizer que você pode contar com o dinheiro. Eu posso contar com o capital. E você não pode contar com esse capital. Porque existem épocas que você vai ficar 3, 4, 5, 6 meses perdendo dinheiro. Ah, isso não acontece com um trader profissional. Errou. Acontece sim, senhor. Tá? Acontece sim, senhor. É a coisa mais comum do mundo? Não, mas tem fases em que todos os teus setups, e esse aqui vai ser um deles, começa a falhar, começa a ficar ruim. E aí você vai perder dinheiro. O que você faz durante esses meses? Não é um, não são dois, são vários meses em que você está perdendo dinheiro e que a tua lucratividade não bate nisso. Não dá para você viver desse dinheiro. Por quê? Porque você está negativo. De onde você sai a grana? Você não paga a conta lá na padaria, chega lá pro cara, meu irmão, eu tô querendo te pagar aqui com dinheiro negativo que eu não ganhei, mas eu vou ganhar, tá bem? Eu vou ganhar. Lá em dezembro eu ganho, porque na média eu ganho. O cara não te vende o pão, tu passa fome hoje. Paga a escola das crianças sem o dinheiro. Não sai. Então, esse valor, esse capital aqui é possível de você tirar no longo prazo, em média, mas sabendo que essa média não quer dizer que você vai tirar todo mês, quer dizer que você pode perder 6 meses e arrebentar num único mês e tirar a média do ano. Sim, isso aqui é razoável, isso aqui é possível. Observe que o cara que vai entrar fazendo isso, ele está operando 700 contratos. Você já operou 700 contratos? Eu já operei 700 contratos. Você nem pisca, tá? Você mal respira. Por quê? Porque a tensão é imensa. Cada vez que o velocímetro, que é aquela contagem ali dos pontos, oscila 10 pontinhos para cima ou para baixo, você fica tenso. Acredite, mesmo muito tenso. Você já meteu uma ordem de 7 mil ações, qualquer ação que você tenha, você fica tenso. Até para pegar a ordem toda, vai assim, vai comendo a ação, vai comendo a ordem, vai raspando a ordem, vai raspando, igual que é raspador de queijo, né? Vai raspando aos pedacinhos. Então, não é assim tão simples. Mesmo para tirar esse tipo de valor, vai dar um trabalho da porra, porque você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fracionar essas ordens. Você vai ter que operar vários ativos diferentes. Não vai dar para fazer tudo num ativo só. Será que a tua metodologia tão boa, tão sensacional, vai dar certo em vários ativos diferentes ao mesmo tempo? Porque você tem que tomar conta desses ativos. Né? Não é tão simples. Então, observe que a coisa se torna muito mais difícil, embora plausível, isso aqui é plausível, tá? Do que o cara do curso te mostra aí toda hora. O cara do, sei lá do que, da promessa, te mostra aí toda hora.
Por quê? Porque é extremamente difícil fazer isso. Esse aqui é um nível Warren Buffett. Tá? Warren Buffett tira isso aí, menos do que isso, entre 20 e poucos e 30 e poucos por cento ao ano, há muitos anos. Na média de, acho que 40 anos, uma coisa assim, uma vez eu vi a conta. Ele tira isso em média. Tem anos que ele tirou muitíssimo mais, teve anos que ele foi mal. Ah, mas Warren Buffett teve anos negativos? Teve. Ano não, mas teve períodos negativos. Tá? Vários, não foi um, não foram dois, teve períodos negativos. E aí o cara, né, fala assim, pô, mas na média de longo, 40 anos, o cara tirou menos do que isso aqui um bocado. Mas o cara é um dos homens mais ricos do mundo e é considerado o maior investidor vivo. O maior investidor de todos os tempos é o cara, é ele. Não somos nós, não é qualquer um, não é? Você fala assim, pô, é o Joãozinho ali da esquina, é o Pedrinho, a Marcinha. Não, é um cara em milhões no mundo inteiro consegue fazer isso aqui como média recorrente. 10 anos fazendo isso não é para qualquer um, tá? É possível? É possível. Mas acredite, não vai acontecer para qualquer um. Não vai acontecer com qualquer método. Não vai acontecer com qualquer controle de risco. Não vai acontecer facilmente. Dá para contar com isso? Não, não dá para contar com isso. Então, quando você bota na ponta do papel, é aquela ideia. Na ponta do papel, na ponta do lápis, né? Quando você bota na ponta do lápis, aquela ideia tão bacana que o cara te vendeu como se fosse a melhor coisa do mundo, e que, poxa, afinal de contas, pô, se eu tenho R$ 1.000 ganhar 200, não é assim tão difícil. É verdade. O problema é que ele se esquece de dizer que daqui a pouco você não vai ter R$ 1.000, daqui a pouco você vai ter 100 mil. E aí você já tem que ganhar R$ 20.000. E aí já não ficou tão fácil. Não porque a proporção tenha mudado, mas porque a coisa se tornou mais difícil. O jogo saiu de ser você brincar de pôquer com os amigos com um feijãozinho, para você sair da mesa das crianças e ir para a mesa dos profissionais em Las Vegas. Já ficou bem mais difícil. O jogo é o mesmo, continua sendo pôquer. Só que o jogo ficou bem mais difícil, porque a competição mudou. O nível da competição que você estava falando ali com R$ 1.000 era uma. O nível da competição que você está falando com R$ 100.000 é outra. Você mudou de patamar. E é isso que as pessoas têm dificuldade de perceber. Entendeu? Então não se deixe enganar tão facilmente por essas promessas aí que tem na internet constantemente de que você vai ficar rico, milionário com coisas simples. Cara, evite o day trade, especialmente se você tem pouco capital. As pessoas entram no day trade porque elas têm pouco capital. Aprenda controle de risco, aprenda a fazer hedge. Dá uma olhada nisso aqui. Você vai ter muita diferença na sua vida em termos de risco para você conseguir chegar lá na frente com uma consistência que hoje você não vai ter, porque você está iniciando no mercado. Tá? E quem está iniciando no mercado, como quem está iniciando em qualquer profissão, não é bom. Você não inicia numa profissão sendo o bambambam bam, bam dela. Não, nenhuma, ninguém. Tá? A gente aos poucos vai melhorando, leva tempo. Você precisa de tempo para chegar lá na frente. E isso aqui vai te comprar tempo, vai te comprar horas de experiência para lá na frente você conseguir atingir um patamar, talvez, como esse aqui, que sim, um trader profissional consegue atingir. Mas 5% de forma recorrente, como o pessoal gosta de botar, e 8% de forma. Aqui embaixo. 8% de forma recorrente, como o pessoal adora falar. Cara, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Isso não vai acontecer. Pode acontecer com R$ 1.000, com R$ 500, mas não vai acontecer na medida que esse capital aqui for aumentando. Não vai acontecer, tá bom? Na boa. Sério mesmo. Destruidor de sonho? Sim, chato. Sim, chato. Mas a realidade é essa. É melhor alguém te falar a realidade agora do que depois você se estrepar. Certo? Então tá aí, a realidade tá aqui a oportunidade de você sair do day trade para swing trade com o mesmo capital que você tem, com pouco capital, e entender que dá para ser bom no mercado, dá para ganhar dinheiro no mercado, dá até para viver de mercado, mas não vai ser a coisa mais simples do mundo como o pessoal faz propaganda aí. Leva tempo, exige experiência e eventualmente você poderá chegar lá se você sobreviver. Para sobreviver, você tem que passar pela fase inicial, fase de, vamos dizer assim, estagiário. Senão você se arrisca totalmente na fase de estagiário e já era, acabou, perdeu o dinheiro. Tá bom? Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.